Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje eu vou falar sobre um assunto que interessa para muita gente, muitos praticantes de Umbanda, né? Eu vou falar sobre Umbanda Raiz. Eu quero dizer que eu não tenho nada contra as variações que existem hoje em dia, né? Mas eu sinto falta daquela Umbanda Raiz, de como era lá no início. Então nós vamos falar sobre isso exatamente, já que a gente é bem tradicional aqui, né? Sobre o início da Umbanda, como eram os trabalhos, como funcionava cada trabalho. Vai ser bem legal. Me acompanha aí, que é logo depois da vinheta. Bom, pessoal, antes de mais nada, já vai deixando o seu like aí, assina o nosso canal e aciona a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. Muito bem, vamos lá. O que se tem de dados históricos, né, que a Umbanda, que é uma religião genuinamente brasileira, com influências afro, tá? Tem as suas influências africanas, como os nomes dos orixás, o próprio nome Umbanda tem algumas variações que dizem, inclusive, que esse nome tem origem no sânscrito, né, que significa energia que retorna ao centro, né, como Om, né, o vocábulo Om, que todo mundo sabe que é aquele vocábulo da meditação, né, que os hindus fazem para se harmonizar com o universo, aquele Om, né, então Om Banda, né, então essa seria um nome. Outra coisa seria também o nome dos povos que viviam na Angola, né, no Reino do Congo antigo, né, por exemplo, os Umbundos, né, vinham os Umbundos e os Quimbundos. E daí o nome Umbanda e Quimbanda, uma vez que os dois degladiavam entre si, né? Mas eu acho que isso aí não tem muito fundamento não, até porque não é exatamente uma coisa que se degladia, apesar de que a Umbanda desfaz os trabalhos de feitiçaria feitos pela Quimbanda. Isso aí é o que acontece mesmo. Mas feitiçaria mesmo, para valer, a Umbanda é pronta para isso. E coisa que outras matrizes e religiões, né, religiões de cunho espiritualista não têm aquele preparo mágico, digamos assim, para enfrentar um problema desse, para afastar uma entidade trevosa, alguma coisa assim. A nossa Umbanda Raiz, né, ela tem total conhecimento sobre isso. Quer dizer, os mentores e guias espirituais que estão nessa Umbanda são peritos nesse tipo de coisa e sabem como fazer e como ajudar as pessoas, tá certo? Também a origem da Umbanda é uma origem bastante interessante, que foi um médium, o Zélio Fernandino de Moraes, em 1908. Há algumas variações aí que falam que é outra data, 1907 talvez, mas teria sido dia 15 de novembro, na sede da Federação Espírita de Niterói. O Zélio ele recebeu uma entidade, um caboclo, que se intitulava de Caboclo Sete Encruzilhados. E pelo diretor, né, pelo presidente da federação, ele disse que se não seriam, né, eventualmente se não seriam espíritos atrasados que estariam se manifestando. E aí ele falou que não, porque ele foi um padre numa vida passada, e num voto de humildade, numa outra vida, ele veio a ser um caboclo, né? Ele teve pôde viver entre os índios e tudo mais, e ele disse que foi um benefício muito grande, porque ele aprendeu muita coisa, e então foi permitido que ele fundasse uma nova religião, né? E essa religião se chamaria Umbanda, exatamente para que aquelas pessoas que não tinham muito acesso na Federação Espírita, no kardecismo, pudessem buscar esse acesso numa linguagem um pouco mais simples, mais popular, digamos assim, para pedir ajuda, enfim, espiritual, esse tipo de coisa. Então essa foi a base da Umbanda e tudo começou por aí, e aí os trabalhos foram continuados, né, com outras entidades, né, o Preto Velho, e depois que se manifestaram, e aí foi o início de tudo. Tá certo? As entidades da Umbanda, os orixás, convém mencionar, muita gente trouxe, né, da cultura do candomblé, né, vários outros orixás, né, para a Umbanda, mas originalmente a Umbanda
ela trabalhava com os orixás com um sincretismo entre santos católicos. Isso aí também serviu, digamos assim, para ajudar as pessoas a entrarem em sintonia com aquelas entidades, com aqueles orixás. Não exatamente que eles fossem aqueles santos, mas trabalhavam numa mesma corrente de energia, numa sinergia com aquele tipo de força espiritual. Tá? Então aí você tem o sincretismo primeiro de Oxalá, em Jesus Cristo, né? Então a energia dele é tudo branca e tudo mais, e tem as coisas específicas, né, que ele representa, e se coloca geralmente a imagem de Jesus, não a imagem de Jesus na cruz, mas a imagem de Jesus com os braços abertos, abençoando a todos, né, em cima do globo terrestre, abençoando a todos. Daí você tem Oxóssi, que é sincretizado em São Sebastião, que é o orixá defensor das florestas, protege a caça, protege, enfim. Ele é um orixá protetor da natureza, a sua cor, a sua energia é de cor verde, e essa entidade, né, as entidades que estão associadas a esse orixá, por exemplo, os caboclos, geralmente são as entidades que chefiam as correntes espirituais dentro da Umbanda, né? Então é muito comum a pessoa fala tenda de Umbanda do caboclo tal, né? Ou então uma outra entidade que são os preto velhos, né? Os pretos velhos que são almas, né, eventualmente de escravos, né, que viveram no passado, mas que traziam em seu bojo também grandes conhecimentos espirituais e tudo mais, e outros espíritos também que humildemente, né, resolveram passar por experiências como escravos, né, como escravos que foram trazidos da África à força e tudo mais, né, mas que traziam numa linguagem assim muito popular, né, uma aproximação das pessoas. E as pessoas se sentiam então muito à vontade com os tais pretos velhos, e muitos deles também chefiam, pela sua idade, pela sua experiência, correntes espirituais, o que é muito comum se ver por aí. Xangô. O Xangô é o orixá da justiça, né? Tanto que ele carrega um martelo duplo, né? Então ele tem um símbolo da força, da justiça. Olha, interessante a correlação, no caso aí, com Thor, né? O deus do norte, que não tem nada a ver, está em outro ponto, mas que carrega um martelo também de face dupla, muito interessante. Mas Xangô é o orixá da justiça, é o consorte de Inhansã, tá? Ele mantém a sua energia nas cachoeiras, porque a cachoeira, né, a força das águas, ela é purificadora, também é fonte de vida para todo mundo, né? Todo mundo bebe água de alguma fonte original, né? Então essas fontes são de água límpida, cristalina, então esse indica uma pureza, uma purificação. Muita gente faz as limpezas espirituais lavando a cabeça na cachoeira. E também a orixá das pedreiras ou dos minerais, porque os minerais também carregam bastante força espiritual. Então não é incomum você ver, né, Xangô em cima de uma pedra e tudo mais. O seu sincretismo católico é com São Jerônimo. Iemanjá, que é um orixá feminino, que o seu sincretismo é com Nossa Senhora da Aparecida, tá? Esse sincretismo, ela porque ela, na verdade, é a grande mãe, é aquela que vem do mar, é a mãe original de todos nós. Então, esse é o sincretismo de Iemanjá. E a sua força espiritual está exatamente nos mares, que é a grande calunga, é o grande receptáculo de força purificadora, de onde todos nós viemos, do útero da grande deusa. Então ela tem muitos significados espirituais maravilhosos, e é uma corrente espiritual também purificadora que harmoniza totalmente as nossas energias quando nós estamos assim com aquela pilha, né, carregada, a gente precisa dar uma descarregada. Todo mundo pensa o quê? Ou vai para um lugar, geralmente para a floresta, para as matas ou algum lugar assim, ou vai para o mar mesmo, porque no mar está essa força que reabilita as nossas energias, nos faz bem. Quem não se sente bem, né, numa praia, tomando um banho de mar, né, e
se refrescando e sentindo que as suas energias estão sendo renovadas naquele momento. Pois é, está aí esse o significado maior dessa grande força espiritual que é Iemanjá. Ogum já é aquele orixá guerreiro, né? Vencedor das demandas, de todas as demandas que nós temos na nossa vida, os conflitos. Então ele ajuda a equilibrar, a harmonizar e nos dá a vitória, tá? Esse é o sincretismo também muito forte com o deus Ares ou o deus Marte, né? dos romanos, e com o próprio São Jorge guerreiro, que espeta o dragão, que representa a força inferior, o nosso ego inferior, né? Então é a vitória, né, do eu superior sobre a matéria, né? Então ele tem muitas representações significativas. Então Ogum é tudo isso e é um grande protetor e está presente nos diversos pontos de força da Terra. Você tem Ogum do cemitério, você tem Ogum da praia, você tem Ogum das encruzilhadas, você tem Ogum de todos, Ogum até das matas também. Ele está presente em todos os pontos de força, porque em todos os lugares podem existir os conflitos. Então Ogum estará lá para dar a vitória àquele que merecer, tá certo? Oxum já é uma orixá que está abaixo de Iemanjá, ou seja, sobre os domínios da força de Iemanjá, mas ela já reina nos reinos da água doce, né? Então é uma sereia, na verdade, é um espírito também de muita força espiritual, muito purificadora, né? Basta dizer que o nosso corpo tem 75% de água, então nós somos formados de água, né? E esse orixá então consegue nos dar, através das suas energias, né, nos banhos que nós tomamos com ervas e tudo mais, a nossa purificação espiritual. Yansan tem um leque de penas para abanar em dia de calor, né, como diz a música. Então Yansan é isso, é a orixá sincretizada em Santa Bárbara, tá? É a orixá dos ventos, das ventanias, das tempestades, dos relâmpagos, né? O símbolo dela é o relâmpago. E esse orixá é muito, muito, muito poderoso. E as pessoas que estão sendo regidas por Yansan são pessoas de personalidade forte, né? Então Yansan é isso, ela tem esse controle sobre as forças da natureza. Claro, a gente está falando de elemento ar e elemento fogo, né? Que são relâmpagos e ventania, né? Então são dois elementos que ela rege, o que dá uma força espiritual singular a essa orixá. A gente não podia de falar sobre o Exu, porque o Exu é um mensageiro nas correntes afro, né? No candomblé, por exemplo, ele é considerado um mensageiro, mas ele é o protetor, ele é o guardião da porta do terreiro, da porta do templo espiritual, para impedir que entidades negativas, nocivas, quiumbas, outros espíritos trevosos, obsessores, possam adentrar aos trabalhos de Umbanda, né? Então Exu é essa configuração de protetor que ele tem. Bom, algumas pessoas me pediram então como é que funciona mais ou menos um trabalho, e a gente está num vídeo relativamente curto, eu não posso dar uma aula profunda sobre Umbanda. Quem sabe a gente pode fazer um curso a qualquer momento, mas vamos resumir aí o trabalho de Umbanda para vocês entenderem perfeitamente, tá? O primeiro passo que se faz na Umbanda é fazer o padé de Exu e colocá-lo dentro do templo espiritual. As cortinas onde estão as imagens dos orixás geralmente são fechadas, tá? A luz é diminuída, e o pai de santo ou mãe de santo então entoa os cânticos de Exu, oferecendo, né, aquele padé, né, aquela oferenda de Exu. Também às vezes coloca uma oferenda para Pombagira. Essa oferenda constitui muitas vezes em farinha de milho, bifes, né, empanados com muita pimenta, com pimenta vermelha, pimenta malagueta, enfim. E para Pombagira, maçã, mel, né, champanhe, para os Exus, a cachaça mesmo, propriamente dito, ou então outras bebidas, como por exemplo o uísque e tudo mais. Tudo isso é oferecido para essas entidades,
tá? E então entoa-se cânticos com a presença da assistência. Por que que se faz isso? Porque o Pai de Santo e os seus auxiliares, eles vão pegar essas oferendas, vão passar, né, dentro da assistência, né, perto da assistência, chamando aquelas entidades que de repente estão acompanhando aquelas pessoas. E aquelas entidades então são retiradas do templo espiritual, a porta depois é fechada, como se fosse selada mesmo, e os trabalhos espirituais então começam a partir daí. Então aí se faz a defumação, para purificar depois da retirada das entidades negativas que pudessem estar ali no terreiro naquele momento, e entoam-se cânticos, né, com ervas, né, purificando todo o ambiente. Depois dessa purificação das ervas, da defumação, que é feito em todos os filhos de santo, no Pai de Santo, também se leva essa defumação até a assistência, né? Também purificando as pessoas, e a gente vê isso inclusive até nas igrejas, né? Antes da missa não é anormal passar o incensório, vem aquele incensório e faz, ou que balança na igreja, ou então que purifica, né? Todo o ambiente, vai a pessoa passando, né, dentro da assistência da igreja, né, para purificar o ambiente. Então a defumação ele tem um papel muitíssimo importante, né, nesse aspecto de purificação do ambiente antes de se começar o trabalho. Depois existe os trabalhos de abertura, que são o bate-cabeça, né, onde a pessoa coloca a sua toalhinha branca, né, e bate a cabeça no chão 3 vezes, não bater com força, né? Se demonstrando humilde à presença dos orixás, então faz uma saudação aos orixás, batendo cabeça ou numa mesa, ou então no próprio chão, ao altar do Pejicongá, que na verdade é o altar da Umbanda, tá certo? Depois desse bate-cabeça, aí vai se começar o trabalho da Pemba, que é cruzar os filhos de fé. Então eles falam em cruza os filhos de fé, desenhando cruzes na palma da mão, aqui nas costas e no peito do pé, e muitas vezes aqui também uma cruzinha na testa, para purificação daquele filho de santo que vai desenvolver, que vai atrair as entidades espirituais. Aqui, depois vem os batizados, para aqueles filhos que estão chegando, então é marcada uma data e se faz um evento de batizado, onde a cabeça de santo é lavado com água vindo da cachoeira, né, e é purificado e é batizado com sal, né, que se coloca um pouquinho na boca, e a água que lava a cabeça daquele filho, né? Então é assim que ocorre o batizado, dentro de uma cerimônia muito especial, onde se cantam pontos para os orixás e principalmente para o orixá de cabeça do filho de santo que está, naquele momento, iniciando dentro dos trabalhos, ou seja, da gira de Umbanda. E aí, nos trabalhos, se cantam os pontos a todos os orixás, então começa com Oxalá e assim por diante, vai cantando um ponto para cada orixá, também para proteção dos trabalhos do terreiro, e finalmente cantam-se os pontos daquele guia espiritual ou protetor que é o chefe da corrente espiritual, que geralmente se manifesta para abrir os trabalhos, geralmente um caboclo ou um preto velho, né? Então ele vem, se aproxima e ele de repente pode ele mesmo tocar os trabalhos. Depois que o Pai de Santo ele recebe o seu guia espiritual, aí começa-se a gira, né, de Umbanda, onde os médios que estão em desenvolvimento, eles vão girar, né? Então eles entram numa corrente espiritual, num círculo, né, que é feito pelos médiuns, e eles vão girar para eventualmente receber o seu guia espiritual. Alguns recebem de pronto, outros não recebem naquilo lá, vai se passando dias até que o espírito de fato ele se manifeste no seu médium, né? E depois disso, os médiuns que já têm os seus protetores, que já receberam, vão receber e começa-se um trabalho, né, espiritual para consulta, né, com a assistência. Então as pessoas que estão lá assistindo o trabalho vão poder fazer a consulta direto, né, com o guia espiritual que está ali manifestado.
Então ali vai ser falado tudo o que está acontecendo, se tiver algum trabalho, se tiver qualquer coisa na vida da pessoa. Enfim, aquele guia espiritual vai orientar com a ajuda dos cambonos que vão traduzir, normalmente pela fala difícil que alguns guias espirituais têm, vão traduzir por causa dos nomes também que a pessoa às vezes desconhece. Então traduz, anota num caderninho e tal, e entrega depois para o consulente, né, com tudo aquilo que ele precisa fazer. Depois, quando se terminam os trabalhos, aí existem os trabalhos de transporte. Esse trabalho de transporte é feito, pode ser no mesmo dia ou num outro dia especial, em que alguns médiuns mais avançados ou médiuns de transporte vão lá e retiram, trazem para o corpo dele, né, dá a mão para o caso da pessoa que está sendo vítima de algum ataque espiritual e traz para o corpo dela aquele quiumba, aquela entidade espiritual que está afetando a vida da pessoa, onde o pai de santo, ele argumenta com essa entidade, né, a troca de repente, uma oferenda para deixar essa pessoa em paz. E se a entidade não se comportar, né, então os protetores da casa, os guardiões da casa vão retirar à força essa entidade, vai ser acorrentada e ela não vai ganhar nada. Então tudo depende muito da entidade que está ali manifestada, né, para que ela aceite então esse trabalho, aceite receber uma oferenda. Quando ela aceita, ela faz um juramento de que ela vai sair da vida da pessoa imediatamente, e a pessoa sente um incrível bem-estar de fato quando o pai de santo, né, ou o guia da direita também se manifesta e passa várias coisas que a pessoa vai precisar fazer, banho de ervas e tudo mais, purificação, limpeza espiritual na casa dela, enfim, muita coisa é aconselhada pelo guia espiritual naquele momento, até o dia da entrega, quando se faz as oferendas que, no caso a pessoa afetada, ela também normalmente está presente ou não, às vezes nem está presente. Simplesmente é feito as oferendas e termina-se o trabalho por ali, tá certo? Então, nisso é feita a quebra, né, de feitiço. Isso falando de coisas mais simples, é claro que existem coisas mais complicadas, tá? Agora, a Umbanda é engraçado que ela abre uma brecha muito grande para diversas outras entidades espirituais que não tinham espaço, como por exemplo a corrente cigana, né, que vem dos povos do Oriente, né? Então tem diversos árabes, ciganos e tudo mais que também podem se manifestar num dia especial, né? A corrente dos boiadeiros, que é uma corrente espetacular, porque são sertanejos que têm profundos conhecimentos de magia e ajudam muito, né, nos trabalhos do tempo. Geralmente são folgazões, brincalhões, essas entidades, então tornam um ambiente muito adorável, um ambiente muito agradável, né, pela sua presença espiritual. Todo mundo gosta de um boiadeiro, isso aí não tem dúvida nenhuma, tá? E você tem também as outras correntes espirituais, dos espíritos que a gente chama de espíritos cruzados. Espíritos cruzados são espíritos que deixaram a esquerda, tá? Estão caminhando para a direita, mas ainda não são guias de direita. Então a gente fala que são entidades cruzadas, como por exemplo os Zé Pilintras, como por exemplo os marinheiros, né? Então essas entidades, e às vezes até alguns boiadeiros também, convém lembrar que alguns também são cruzados. E o fato deles serem cruzados, eles têm junto com eles uma entidade da esquerda atrelada a eles, que trabalha junto com eles para os trabalhos de magia. Isso dá uma força espiritual muito grande, porque eles coordenam esse trabalho de quebra de feitiçaria, e não é incomum para médiuns de efeitos físicos, né, em que haja até materialização do trabalho que foi feito, né, ou vai ser desenterrado, ou está dentro de um travesseiro, ou está dentro... ou às vezes até quadros que a pessoa... Nós fizemos trabalho que o trabalho de feitiçaria estava num quadro, imagina só. A pessoa trouxe o quadro e nós mostramos onde estava o trabalho. Então a pessoa foi ver, nem sabia, atrás do quadro, dentro da tela, estava lá um trabalho de feitiçaria. Então tem muito isso daí, travesseiro também, enfim, tem muito tipo de trabalho espiritual
e esses tipos de manifestações não são incomuns dentro dos terreiros da Umbanda Raiz, tá? Porque o objetivo da Umbanda Raiz é especificamente esse, quebrar, né, essas demandas espirituais que são feitas contra as pessoas. Agora, eu quero também dizer alguma coisa que é importante, porque quando a gente fala de Umbanda e a gente fala de médiums, é claro que um médium ele tem uma conduta que ele precisa seguir fora do templo na vida dele. Porque se ele é uma pessoa má, se é uma pessoa desregrada, ela não vai ser uma boa pessoa que vai atrair bons espíritos, né, bons protetores. Ela vai geralmente estar cercada de obsessores. Então a pessoa é obrigada a se retificar se ela quiser entrar numa gira. E o médium, que é o pai de santo, ele sabe identificar as pessoas que podem ou não podem participar da gira enquanto elas não organizam a vida delas. Porque isso não quer dizer nada de fator financeiro, veja bem. Porque às vezes a pessoa ela não tem recursos, né, mas ela é uma pessoa humilde, uma pessoa honesta e não tem nada a ver uma coisa com outra. O que eu falo aí é de conduta mesmo, sabe? A pessoa entra em vereda aí por caminhos tortos, aí depois quer vir na Umbanda e trazer guias da direita, não vai conseguir trazer coisa boa, né, pessoal? Isso aí é bem claro. E quanto finalmente aos trabalhos de Exus, os trabalhos de Exus na Umbanda Raiz eram feitos geralmente uma vez por mês, não são trabalhos de consulta espiritual, às vezes era alguns membros, né, do terreiro, né, participantes, consulentes, eram permitidos, né, ficar nesses trabalhos, só algumas pessoas, não todos. E onde Exus e Pombagira se manifestam para fazer a limpeza espiritual, para retirar todos os eguns, retirar quiumbas, que eventualmente estão ali zanzando pelas imediações do terreiro. Então eles vêm, se manifestam e depois vão embora. Quando eles vão embora, vem a presença de um guia espiritual e faz novamente mais uma limpeza espiritual ao final, tá? Para reorganizar, digamos assim, as energias que estão presentes. Bom, o pessoal também quer entender o mecanismo do trabalho dos Exus. Veja bem, quando é feito aquela oferenda, né, aquele padé de Exu no início do trabalho, isso vai ser colocado numa tronqueira, que é a casinha dos Exus. Essa casinha dos Exus fica geralmente nas imediações da entrada do terreiro. Tá? Tem tronqueiras que são grandes, que a pessoa consegue até entrar dentro, ou são tronqueiras pequenas, onde só se coloca ali as oferendas, tem imagens de Exu, enfim, como a pessoa achar melhor. E lá é feito essas oferendas e se pede então a proteção para os trabalhos que vão ser realizados no templo. Se deixa bem claro, né, nessa corrente espiritual que serve como guardiões dos trabalhos que vão ser realizados no terreiro. Tá? Muitas pessoas falam assim, mas o meu Exu ele é um espírito de luz. Não, o Exu ele não é um espírito de luz. Ele não necessariamente é um espírito ruim, mas ele não está na luz. O fato de ele estar na esquerda, ele ainda está nas trevas. Tá? Quando ele se associa com uma entidade, um guia espiritual de direita, que se torna o seu mentor, no caso, então ele passa a fazer só o bem. Porque enquanto ele está lá, ele sendo Exu, ele pode também ter uma guarida dentro de um terreiro de quimbanda e lá ele vai pintar e bordar e pode fazer maldades, enfim. Não tem muito limite ali, tá certo? Então, veja bem, esse Exu que está sendo, digamos assim, orientado por um mentor, por um guia espiritual, ele se torna um Exu de lei, ou seja, um Exu que segue as leis universais, né? Que segue as leis de Umbanda. Então, por isso, Exu de lei. Tá certo? Então, essas entidades são, de fato, entidades bem protetoras, mas sempre devem ficar do lado de fora. Você nunca deve trazer as entidades, como Exus, assim, para dentro da sua casa. Ele sempre tem que estar na proteção externa, tá certo? São os guias e protetores de orixá, sim, que devem estar dentro da sua casa, protegendo. Você pode fazer um altar dentro da sua casa, se você quiser, né, atrair as energias desses orixás e guias espirituais da Umbanda. Tá certo então, pessoal? Bom,
Bom, foi um resumão bem simples aí sobre como é o mecanismo, né, dos trabalhos de Umbanda. É claro que tem coisas que posso ter deixado passar, né, porque não fiz um resumo com minúcias, mas sim uma mais abrangente para vocês entenderem o mecanismo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí para o Mago. Assine o nosso canal acionando a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. Tá? E para quem quiser estudar conosco, loja maisondelamagie.com.br é a loja onde você compra os seus estudos em formato digital e você recebe então no seu smartphone ou no seu PC, né? Fazendo o pagamento, ele vai estar na seção de downloads lá disponibilizada, é só seguir a orientação no próprio site, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!